Amém, irmãos, paz do Senhor. Eu sou o pastor Raimundo, da Igreja Evangélica Apostólica. Estou gravando um vídeo para você daqui do bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu estou, nesse momento, na minha casa com a palavra de Deus, a Bíblia, para pregar para você. E que essa palavra possa entrar no teu coração e fazer um efeito muito grande. A palavra de Deus eu vou pregar no livro de Provérbio. Preste atenção. Provérbio, capítulo de número 28. Provérbio de Salomão, o homem que Deus colocou a sabedoria. Segundo Deus, não havia outro antes dele, e nem depois haveria, disse Deus. Ele diz assim: foge os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. É sobre essa palavra justo que eu quero pregar, irmãos. Nós já ouvimos muito essa palavra, escrita em alguns livros. No livro de Salmo, a Bíblia diz, o salmista diz: fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar pão. A palavra de Deus não fala, nunca vi um crente ou qualquer um homem. Não, nunca vi um justo. A palavra justiça, ela é uma palavra muito digna de aceitação, muito necessária na vida de um crente. No livro de Gênesis, no capítulo 7 do livro de Gênesis, a palavra de Deus mostra Noé no dia de entrar na arca, que tinha concluído, que Deus apareceu para ele em sonho e disse que ele fizesse a arca. Na arca, Deus falou com ele no capítulo 7 do livro de Gênesis e versículo 1. Deus disse: Noé, você vai entrar nessa arca, porque eu lhe vi justo diante de mim nessa geração. Observe, irmãos, que ele não está ali por uma religião, ele não está ali por uma condição financeira boa, ele está ali por causa de justiça. Eu lhe vi justo diante de mim nessa geração. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: não erreis, nem os devassos, e vai dizendo, vai fazendo uma lista de quem não herda o reino de Deus. E nessa lista, os injustos estão lá. Nem o injusto herdará o reino dos céus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 22 de Apocalipse, tem uma palavra de Deus muito grande para nós. Apocalipse, capítulo de número 22. O Senhor Deus diz assim, perdão, Apocalipse, capítulo 22 e versículo 6. Disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
dos que guardam as palavras desse livro adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo é o tempo. Agora vamos lá. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Queridos, olha a palavra. Deus quer que nós seja justos. Às vezes eu tenho questionado, até falado com alguém. Eu sei que é muito difícil, porque a Bíblia diz no livro de Romanos que Deus olhou lá do céu e não viu nenhum justo sequer. Só que não é tão difícil, não é tão impossível a gente ser justo, porque Jesus é justo, é um justo juiz. O livro de Isaías 9:3, ele fala sobre justiça. Então, queridos, o Deus que é justo, que nos justifica de toda a impureza da nossa vida, porque Jesus é justo. No capítulo de 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: terminei o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou esperando o justo juiz. Ele sabe que Deus é justo. Terminei a carreira, acabei o combate, terminei a carreira e guardei a fé. Foi a única coisa que ele conseguiu guardar do Evangelho. 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo falando, que já está se sentindo já prestes a morrer, disse, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, eu já estou indo, já estou partindo dessa vida. Mas terminei o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou esperando o justo juiz, que naquele dia me dará uma coroa de justiça. Não dá só para mim uma coroa que ele vai receber de vitória, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Nós moramos num mundo corrompido que Jesus comparou na época de Jesus com o tempo de Noé. Imagine hoje, porque muitos séculos se passaram da época que Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje é diferente, hoje é muito diferente daquela época, muita corrupção, muita coisa perigosa. E muitas vezes a gente até pensa, não dá para viver num mundo desse sendo fiel. É necessário que a gente ande conforme a maré, que a gente ande e dance conforme a dança. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa inteligência, se transforme em Deus. Eu sei que é um pouco impossível fazer justiça nesse mundo, até porque há uma mistura de seres humanos. Tem residência que tem 3 famílias numa residência no mundo atual. 3 filhos que não têm com que sustentar a sua família e vai morar com os pais dentro da casa, trazendo pessoas de outra natureza. E geralmente o pai ou a mãe passa a amar muito o seu filho e se esquecer de fazer justiça quando quem está errado é o filho. Às vezes bota a culpa no outro que é uma pessoa que não é dele. Muitas mulheres no mundo atual que têm os seus maridos e que desde o começo deu nome para ela, cuidou dela, às vezes já no fim da vida não tem justiça de cuidar dele. Abandona ele quando fica velho, abandona quando fica doente, procurando os prazeres da carne e esquece da justiça de dizer, esse camarada aqui foi quem me ajudou desde o começo, eu tenho que morrer, mas o que ele me fez no passado eu vou retribuir agora. Então há uma falta de justiça.
dentro da própria igreja. Já aconteceu comigo como pastor. Já encontrei camarada dentro dos bares, vivendo na bebida, no cigarro e na farra. E a sua família passando necessidade, gastando tudo quanto tem com jogo. E eu peguei essas pessoas, levei para a igreja do Senhor, gastei com ele, ensinei com carinho, coloquei nos cargos altos da igreja, coloquei como meu braço direito, segundo pastor, e essa pessoa foi embora falando mal do ministério, falando mal da minha casa, para ir viver em outro lugar. Nunca teve uma sensibilidade de dizer, não, saí porque eu não quis mais estar lá, o homem é sincero, aquele camarada foi bom para mim, eu devo a ele alguma coisa onde eu cheguei. Não. Falta justiça. E a palavra de Deus está pedindo justiça, queridos. Deus está pedindo justiça, porque o mundo está sem justiça. O mundo que nós estamos vivendo, as autoridades estão tirando os homens de dentro das penitenciárias para reinar. E quando nós estamos procurando a justiça, muitas vezes nós não conseguimos, porque quando nós procuramos a justiça, a própria justiça é falha. Mas ainda existe um justo juiz, que o apóstolo Paulo diz. E ainda existe homem que pode ser justo nessa terra por confiar em Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você que está me ouvindo, que está me vendo nesse vídeo, que está dizendo no seu lar, meu Deus, quanta injustiça que aconteceu comigo agora, nesses dias. Como é que as pessoas têm coragem de fazer isso? Confie em Deus. Vá no livro de Mateus agora. Eu estou dando uma palavra para você agora, para entrar dentro do seu lar e no seu coração. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Chegue para o justo juiz, que é Deus. Se ajoelhe dentro do seu quarto, onde ninguém lhe vê, e ore em silêncio e diga: meu Deus, olha a injustiça que fizeram comigo. Eu não merecia isso aí. Por tudo que eu fiz, olha a injustiça. Conte para ele. E ele te recompensará. O Pai que está no céu te recompensará. A partir daquele momento, tudo na sua vida vai ficar diferente. Ele vai começar a fazer justiça, embora que seja um pouco lenta. Porque o tempo é quem vai dar a razão às coisas. O tempo é tudo. Muitas pessoas hoje que estão atravessando uma dificuldade muito grande é porque eles estão sendo, Deus está sendo justo com ele. Ele agora está recebendo o que plantou. E muitos que estão felizes agora, as coisas estão acontecendo que ele não sabe nem por que ela está acontecendo. Tem pessoa que recebe uma ajuda que ele fica até cismado. Porque tem um ditado que a minha avó dizia, que a esmola grande desconfia o cego. Meu Deus, por que isso veio para minha casa? Por que esse cara está me ajudando? Por que essa coisa, essa benção aconteceu? Será que esse cara está interessado na minha vida, na minha esposa ou em alguma coisa? Não. Às vezes não é nada disso, é porque você foi justo lá atrás. Você ajudou um necessitado, e a Bíblia diz em Provérbios: lança teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo tu encontrará. O que chega hoje na tua vida é o que tu plantou lá atrás. Se tu plantou vento, tu colhe tempestade. E se tu plantou o bem vai voltar para a tua casa. Pode confiar em Deus, que Deus lhe abençoe. Eu vou orar por você agora, que está me vendo. Vou orar pela tua casa, vou orar por essa tua causa aí. Deus vai te ajudar. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, justo juiz, que prova os corações de cada homem, esquadrinha como está escrito lá em Jeremias. Meu Deus, agora vai nesse lar, vai nessa casa, vai na vida dessa mulher, desse homem que precisa de justiça, que já recorreu à justiça comum, material, e nada aconteceu. Começa a fazer justiça agora, meu Deus. Começa a retribuir para cada um segundo a sua obra. Abençoa cada lar que me viu por esse vídeo. Abençoa cada cidadão que curtiu isso aí. Derrama sobre ele a tua Shekinah de glória.
e repreende tudo aquilo que atrapalha os seus projetos. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus.